Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a Lei Brasileira de Inclusão, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, que institui em seu artigo 42 que a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte e ao turismo. E ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, né? Essa é uma lei de 2015. Dessa forma, o acesso ao turismo, além de contribuir para a expansão cultural e qualidade de vida, é um direito civil previsto em lei, não é? Então, o turismo tende a diminuir a desvantagem das pessoas com deficiência para as pessoas sem deficiência. Com isso, a gente consegue fazer o processo de inclusão, que é diferente da segregação e que é diferente da integração. Na inclusão, as pessoas elas têm igualdade de condições devido à diminuição das suas desvantagens. Muito bem. Mediante isso, 2018, saiu 3 cartilhas, né? O Ministério do Turismo fez essas 3 cartilhas. Essa cartilha aqui, ó, dica para atender bem turista com deficiência. A segunda cartilha, dicas para atender bem turistas idosos. E a terceira cartilha, dicas para atender bem turistas LGBT. Isso foi idealizado em 2016, 2017, né, porque a lei foi em 2015, foi implementado em 2018 e desapareceu em 2019, né, com a entrada do novo governo federal. Essas cartilhas sumiram, tanto a cartilha impressa quanto a cartilha, vamos dizer assim, virtual, né? Mas eu, como tinha essa cartilha, eu vou disponibilizar para vocês um Google Drive, que eu gostaria que vocês tirassem foto, para vocês terem a íntegra a essa cartilha. O Sebrae também, que é um dos patrocinadores do evento, também fez uma cartilha que é muito boa, que é Dicas Sebrae de Empreendimentos Acessíveis, e ela fez uma cartilha exclusiva para o turismo do Sebrae, que é uma cartilha bem interessante. Todo esse material está nesse Google Drive que está aberto para todos vocês. Então, quem quiser entrar no Google Drive, tirar foto, clicar. Infelizmente, o Google Drive é essa coisa gigante, né? Mas todo esse material e também o PowerPoint da palestra de hoje está disponibilizado também no Google Drive, né? Então, tem essas cartilhas. Tem a do Sebrae, tem as cartilhas, e tem algumas cartilhas mais antigas, né? Como essa daqui, ó, essas 4 cartilhas, a cartilha laranja, a cartilha verde, não é? A cartilha vermelha, não é? Que são as cartilhas mais antigas também, que também trabalham com a parte de turismo acessível, né? Essas aqui foram feitas pelo Zé Fernandes, que em parceria com o Ministério do Turismo, na época que a ministra do Turismo era a Marta Suplicy. Não é? Já uma cartilha mais antiga, a cartilha azul, né? Cada uma com uma temática diferente. E tem outras cartilhas que a gente fez. Essa aqui é a cartilha de turismo rural, que eu fiz junto com a professora Rosângela, de acessibilidade no turismo rural. E tem outras cartilhas, né? Essa aqui que é muito boa, que é da cidade de Santos, Santos para Todos. E essa aqui é a cartilha também de acessibilidade para trens turísticos. Todo esse material está disponível no Google Drive para vocês. Muito bem, o que é a pessoa com deficiência? A gente vai pegar o que diz a definição da lei, né? É aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Essas barreiras podem ser barreiras físicas, como podem ser barreiras atitudinais ou comportamentais. Então, existem os 2 tipos de barreiras, né? A gente trabalhar, por exemplo, com o público LGBT, que é um do que a gente vai falar hoje, as barreiras são mais comportamentais, né? São mais atitudinais. Se a gente for falar com pessoas com deficiência, algumas barreiras são físicas. E também existem as barreiras também atitudinais para as pessoas com deficiência, não é? Como também existem as barreiras físicas para pessoas, por exemplo, LGBT, como, por exemplo, banheiros, banheiros por identidade de gênero e outras coisas, não é? Muito bem, vamos falar um pouquinho rápido sobre as deficiências. Existem basicamente 4 tipos de deficiência. Deficiência física,
não é? Que é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. E aí pode ocorrer vários tipos de comprometimentos: lesão medular, nanismo, paralisia cerebral, amputações, poliomielite. Né? Infelizmente, agora com essa regressão da vacina, o Brasil está no mapa de risco do retorno da poliomielite, né? E patologias degenerativas. Eu gostaria de falar aqui uma atenção sobre o nanismo, né? Porque o nanismo, na verdade, não é nenhum tipo de deficiência locomotora, não é? Na verdade, o anão ele é uma pessoa que ele não tem igualdade de condições por questões sociais. Não é? Porque os locais, os ambientes não estão adequados para pessoas com baixa estatura, porque ele não tem nenhum tipo de problema nem cognitivo, nem motor, nem auditivo, nem visual, nenhum problema nenhum, não é? Não tem limitação nenhuma. O problema é que a igualdade de condições ocorre pela falta de acessibilidade do meio. Diminuindo essa falta de acessibilidade do meio, você inclui essas pessoas na sociedade. Deficiência visual, que é a diminuição da resposta visual, pode ser leve, moderada, severa, profunda, que compõe com o grupo de visão subnormal ou baixa visão, né? Então a pessoa pode ser cega ou pode ter uma visão subnormal ou baixa visão, né? E a ausência da resposta visual, que é a cegueira, né? Hoje nós temos várias situações, dentre elas uma situação importante até para o turismo, é a situação da audiodescrição, né? Que é a descrição clara e objetiva de todas as informações que compreendemos visualmente. Então, por exemplo, eu estou dando a palestra para vocês aqui, a pessoa com deficiência visual, ela está ouvindo, mas ninguém está falando para ela que eu estou com uma camisa azul, que eu estou aqui em cima de um palco, que tem um tradutor de Libras que está aqui do meu lado, que eu estou aqui com um púlpito do meu lado, quer dizer, isso tudo é audiodescrição, não é? De audiodescrever a cena para que a pessoa com deficiência visual ela tenha um mapa mental mais fidedigno, mais próximo à realidade, não é? Isso daqui é o método Braille, que é a nossa percepção melhor que nós temos, né? A percepção melhor que o ser humano tem é a percepção tátil, né? Todas as nossos outros sentidos, vamos dizer assim, nós somos piores do que os outros animais, né? Nossa visão com a de uma águia, nosso olfato com o de um cachorro, né? Nossa gustação com o de um sapo, né? A única percepção que a gente tem que é melhor do que todas é o nosso tato, né? Porque nós temos o polegar oponível, que faz com que nós consigamos produzir ferramentas precisas, não é? Então, essa é a grande situação. E a pessoa consegue adaptar a sua vida, por exemplo, pelo método Braille, né? Porque essa região occipital do cérebro, que é responsável pela visão, pela uma situação de plasticidade cerebral, começa a ser ocupada pela percepção tátil. Deficiência auditiva. Deficiência auditiva é a perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando em graus e níveis, né? Variação de decibéis leves, moderado, severo e profundo, né? Hoje as pessoas com deficiência auditiva, existem já alguns procedimentos cirúrgicos que têm trazido uma melhoria de qualidade de vida muito interessante, como, por exemplo, o implante coclear, né? Então, quando a criança nasce e tem a possibilidade de fazer o implante coclear, quer dizer, ela consegue ter uma vida, vamos dizer assim, ouvinte, né? Uma vida como as pessoas, uma vida ouvinte e falante, não é? Mas nem todos os casos o implante coclear funciona. Então existem amplificadores, né? E existe a língua brasileira de sinais, as Libras, não é? Isso aqui é o alfabeto digital, né? Que é o básico, o mínimo, né? Mas a língua brasileira de sinais ela é muito rica, né? E na verdade a nossa língua materna de todos nós é a língua de sinais, né? Nós aprendemos a nos comunicar primeiro por gestos, depois socialmente nós aprendemos a falar, né? A pessoa que é surda, ela desenvolve a língua de sinais muito melhor do que a gente, porque ela não tem o feedback auditivo para desenvolver a linguagem falada. Outro tipo de deficiência é deficiência intelectual, né? Também alguns ainda chamam de deficiência mental, não é? Ou deficiência cognitiva, mas hoje o termo mais correto é deficiência intelectual, que envolve a síndrome de Down, que é uma alteração cromossômica mais incidente que ocorre, né? Que é a trissomia do cromossomo 21, o autismo
né, que é o transtorno de espectro autista, e algumas síndromes hereditárias, não é, que também promovem a situação de deficiência intelectual, como a síndrome de Cri-du-Chat, como a síndrome do X frágil e outras síndromes que também se passam hereditariamente e que trazem deficiência intelectual. As alterações cromossômicas não passam de geração para geração, as síndromes hereditárias passam de geração para geração. Não é? Síndrome de Down é uma alteração cromossômica, então não passa de geração por geração, mesmo porque a maioria das pessoas com síndrome de Down são estéreis. Aqui é uma coisa assim, né? Quando nasce uma criança com síndrome de Down, e hoje já dá para saber isso, antes da criança nascer pela precisão do ultrassom, né? Já consegue ver até já os traços da criança, né? Então traz essas várias situações aqui, né? Algumas situações graves, né? Como doença do coração, congênita, né? Colo aumentado, né? A face achatada, os olhos inclinados, nariz curto. Isso daqui é o que a genética diz, né? Eu prefiro isso daqui, ó. Principais características da síndrome de Down, porque isso daqui você foca o quê? Na deficiência. Aqui você foca o quê? Na potencialidade, né? Desejo enorme de aprender, sorriso que ilumina, muitas emoções e sentimentos, pernas que adoram correr e pular, pés que a levam para onde quiser chegar, desejo de ser aceito, ouvido para ouvir palavras de encorajamento e olhos lindos que querem conhecer o mundo, né? No entanto, alguns cuidados precisam ter com pessoas com síndrome de Down. Dentre elas, a luxação atlantoaxial. Né? As pessoas com síndrome de Down têm uma má formação na região cervical. E isso pode, se a pessoa for fazer uma atividade, que nem a menina estava fazendo aqui antes de eu começar a falar, dando pirueta aqui, não é? Fazer um rolamento, pode quebrar o pescoço da pessoa, a pessoa ir a óbito. Então, um rolamento, fazer um judô, fazer um rolamento a pessoa com síndrome de Down, isso é algo que não pode ser feito porque ela tem uma má formação na região cervical. Então tem essa luxação atlantoaxial. Então esse é um cuidado que às vezes as pessoas não têm, e às vezes o professor de educação física não tem, e às vezes faz, e aí imagine a situação que pode acarretar, né? Vamos falar um pouquinho sobre autismo, né? Autismo durante muito tempo foi considerado uma doença mental, por ser comportamental, mas hoje o transtorno de espectro autista, ele é considerado como uma deficiência intelectual, não é? Assim, alguns sinais do autismo: choro ou risada inadequado, dificuldade de relacionar-se com pares da mesma idade, brinca ou usa brinquedos de forma incomum, sensibilidade a alguns sons, e isso é o que afeta muito o turismo, sabe? Atraso ou ausência de fala, falta de consciência do perigo, hiperatividade ou muita passividade, dificuldade em aceitar mudanças da rotina e apego a objetos diferentes. Essa situação dificulta muito a inclusão do autista no turismo. Primeiro, porque o turismo é a quebra da rotina. Então, o turismo é a quebra da rotina. E a pessoa com transtorno de espectro autista, ela tem dificuldade em aceitar mudanças de rotina. Então, ele tem dificuldade de realizar a prática turística, que é essa quebra da rotina. E a outra é a sensibilidade a sons, principalmente a locais muito barulhentos, que nem aqui, por exemplo. Não é que vocês têm que usar isso daqui para poder me ouvir. Então, imagine isso, um autista ir num jogo de futebol, por exemplo, né? Por isso que existe aqui um movimento. Eu sou palmeirense, mas eu quero parabenizar a torcida do Corinthians, que fizeram o movimento dos autistas alvinegros, não é? Que é um movimento que faz com que os autistas tenham fones de ouvido, né, para não ter a situação do barulho, e tem uma sala específica com isolamento acústico para a pessoa autista poder assistir o jogo sem se incomodar. Essa aqui é o Curitiba, né? Curitiba, essa aqui é a sala das pessoas autistas do estádio Couto Pereira, que teve a mesma ideia também, assim, do estádio do Neoquímica Arena. O Couto Pereira também fez uma sala com isolamento acústico para as pessoas autistas poderem ir ao jogo. E é tão interessante isso, que não vai só corintiano assistir o jogo, né? Vai pessoas que de outros times também vão assistir o jogo. Apesar que em São Paulo é torcida única, né? As pessoas de outros times vão porque lá tem um espaço de inclusão que outros estádios não têm. Qual é a capital mais acessível do Brasil? O Guia 4 Rodas, que tem mais ou menos 500 mil downloads,
fez uma pesquisa. E olha quais são as duas. Ó, São Paulo, 62% responderam, e Curitiba, 58% responderam. Registro fica onde? Na metade do caminho entre São Paulo e Curitiba, né? Eu vim dar palestra aqui, ó. Vocês estão entre as duas capitais que tem a melhor avaliação de acessibilidade para as pessoas no Brasil. Aí tem Porto Alegre, depois Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Apesar que Curitiba tem que melhorar muito as calçadas, né? Porque eles utilizam muito paralelepípedo nas calçadas, né? Então isso é uma dificuldade de mobilidade. E São Paulo também, as calçadas também têm algumas situações ruins, né? Mas assim, em termos de estabelecimentos, não é? Que é o que o guia de rodas mais avalia, essas são as duas capitais que têm a melhor acessibilidade, né? É o restaurante, o hotel, os parques, né? Toda a estrutura, São Paulo e Curitiba são as que são melhores, não é? Menos da metade dos restaurantes brasileiros foi classificada como acessível na plataforma. Baladas e casas noturnas, 37,6% somente das baladas e casas noturnas foram consideradas acessíveis pelos usuários da plataforma, né? 1/3 das avaliações foram feitas por usuários do aplicativo que usam cadeiras de rodas, ou pessoas com deficiência física, né? Totalizando quase meio milhão de avaliação catalogada, não é? Vou falar um pouquinho sobre tecnologia assistiva, para a gente diminuir essa diferença do turismo, essa desvantagem das pessoas para promover a inclusão das pessoas no turismo acessível, né? Então, uma das coisas foi feita pelo Ministério do Turismo, que é esse app chamado Turismo Acessível, que foi gasto um dinheiro público grande para o desenvolvimento desse aplicativo, só que é um aplicativo que não funciona. Tenta baixar no Google Store, você vai ver e você vai tentar cadastrar, ou vai tentar ver alguma coisa, ele vai rodar e não vai cadastrar nada, né? A ideia é muito legal, porque por meio do GPS, não é? Essa aqui é a minha rua, olha o nome da minha rua aqui, ó. Vicente Plazezé, isso aqui é Rosana, né? Aqui, ó, os locais que foram avaliados, porque eu pedi para os meus alunos do curso de turismo avaliarem, né? Então eles avaliaram esses locais aqui, né? Mas está inoperante. Infelizmente, esse app, que é um app oficial, que deveria ser o app oficial do Brasil, está inoperante. Mas existe um outro app que funciona muito bem, que é o guia de rodas, não é? Que é o guia de rodas diferente, ele é particular, não é? Até aqui está o Instagram dele, que para vocês entrarem, até com a demonstração dele, de como ele funciona. Ele também funciona por GPS, ele vê todos os estabelecimentos e a nota dos estabelecimentos, pontos positivos e negativos de acessibilidade dos estabelecimentos, não é? Então aqui o guia de rodas, ó. Então ó, cabelos, não é? Aqui ó, centro, aqui de Rosana, ó. Betinho Lanche, restaurante, né? E ele faz também, além disso, eles fazem reportagens e colocam dentro do aplicativo, né, sobre cidades, vamos dizer assim, acessíveis, né? Inclusive registro aqui o Vale do Ribeira, né, as cidades aqui do Vale do Ribeira poderiam entrar em contato com o guia de rodas para poder falar sobre acessibilidade. A gente vê algumas experiências legais, como por exemplo lá na Ilha Comprida, estava conversando com o professor João, né? Que estava falando sobre, interessante. Nós de 10 minutos, meu Deus do céu. Aqui é o Google Eyes, que é um óculos, que daqui talvez algum tempo todos nós vamos usar, porque ele transmite informações por meio do sistema auditivo, né? E aqui tem vários outros tipos de óculos, né? Alguns óculos que trazem estímulos via boca, via língua, que é um dos nossos órgãos mais sensíveis, né? Aqui alguns que qualquer hotel pode ter, alguns gratuitos para cegos, né, como o DOSVox, e alguns pagos, como o JAWS, o Virtual Vision, né, o Orca da Linux, né, e outros que são leitores de tela que qualquer hotel pode ter, né. E aí existem outros aplicativos, o Be My Eyes, o ID, o U-Book, o CPQD Alcance, o Google Braille Back, né. Existem alguns aplicativos para deficiência auditiva que são aplicativos gratuitos. Então, qualquer recepcionista de hotel pode baixar num celular também, como o HandTalk, né? Que é um tradutor de Libras. Então, você fala, ele faz o gesto e mostra para a pessoa pessoa faz o gesto e traduz para você. Não é? O HandTalk, não é? Que
gratuito, você baixa. O ProDef, que é patrocinado pelo Bradesco. Esse aqui é patrocinado pelo Itaú, por isso que é laranjinha. Esse aqui é patrocinado pelo Bradesco, né? Então é gratuito. O ProDef também, que é um tradutor para Libras, qualquer pessoa pode ter. O LibrasFix, que é o tipo um Netflix para pessoas surdas, né? Já em Libras. O TVINES, né, que é para reprogramação para criança, de recreação para criança. E a Prefeitura de São Paulo fez uma central de intermediação em Libras, né, para fazer o que ele está fazendo aqui. Então, se você não sabe Libras, você liga para essa central tem um tradutor na câmera e traduz para a pessoa, né? Então, a Prefeitura de São Paulo desenvolveu esse central de intermediação para as pessoas com deficiência auditiva, né? Então, aqui é a central de intermediação. Muito bem. Boas práticas de acessibilidade no turismo. Gostaria de falar do Ricardo Timozakai, que ele tem um Instagram dele e ele faz assessoria. Então, se você quiser adaptar o seu comércio, o seu empreendimento para as pessoas com deficiência, ele é turismólogo e ele é um cara que é especialista em acessibilizar locais, não é? Tem a Deaf Travel Brasil, que é uma agência especialista em surdos, que vem para o Brasil, porque o surdo, engraçado, o surdo ele tem dificuldade aqui com a gente, né, com o ouvinte, mas quando ele vai para outro país, ele tem uma facilidade, porque a língua brasileira de sinais é próxima às outras línguas, né, do que a língua portuguesa do mandarim, por exemplo. Museu de Libras, não é, que é o Museu do Amanhã do Rio de Janeiro, não é? Balada para surdo, não é, que é uma coisa que a caixa de som joga a caixa de som para o chão, e aí a vibração faz que o surdo tenha essa vibração musical. Não é? E alguns bons exemplos, né? O Hotel Campos dos Sonhos em Socorro, que é um hotel 100% adaptado para pessoas com deficiência, e o Parque dos Sonhos também em Socorro, que também é 100% adaptado para pessoas com deficiência, né? Então tem desde o playground, a piscinas, né? Os quartos aqui com um despertador vibratório para pessoa surda, não é? Aqui a piscina, aqui as cadeiras. Todos os municípios que têm balneabilidade no estado de São Paulo receberam essas cadeiras. Algumas funcionam, outras não, né? Aqui passeio de trator e trole, né, para pessoas com deficiência também. E algumas coisas que ele inventou, né? Por exemplo, ele pegou a cadeira do parapente e colocou para fazer a tirolesa. Não é? E isso daqui que foi uma coisa interessantíssima para o cão-guia, né? Porque sabe que o cão-guia não pode ser barrado em local nenhum, somente em UTI de hospital que o cão-guia pode ser barrado. Então ele fez aqui, ó, uma casinha para o cão-guia ficar. O cão-guia fica no quarto junto com as pessoas. Aí todo mundo que leva o cachorro quer ficar nesse quarto. Aí, quer dizer, ele quis acessibilizar a pessoa com deficiência visual e todo mundo agora quer usar, né? Aqui o quarto adaptado, né? E aí você vê que coisa simples, né? Ele fez adaptação, por exemplo, de corrimão com bambu, né? Olha aqui, ó, o restaurante mais baixo, né? Isso aí tanto para o nanismo, para pessoa cadeirante, tudo com braille, o espelho também com acessibilidade, o cartão em braille, o cardápio em braille. Hoje tem softwares e tem site que você coloca o teu cardápio e ele já imprime em braille. Você é só pegar um alfinete e furar, sai em braille para você. Aqui o site do empreendimento dele com audiodescrição, né? Alguns trabalhos autorais que eu já fiz para pessoas, né? Então essa aqui foi minha tese de doutorado, caminhada de pessoa com deficiência visual em áreas naturais, tudo com GPS, que eu fiz com orientação do professor Edson Duarte na Unicamp, que vai estar disponível também lá no Google Drive para vocês. Esse aqui foi um trabalho que eu apresentei junto com o professor Marcelo Ferraz, mas não é esse aqui, é o professor da USP, que é a correlação entre a percepção visual e tátil, estudo com pessoas cegas por meio de animais empalhados, né? Aqui sou eu apresentando lá nos Estados Unidos e aqui eu apresentando o trabalho, olha aqui só. Aqui com os animais empalhados, né? Porque como é que a pessoa cega vai fazer educação ambiental, ou vai no zoológico, ou vai fazer atividade de contemplação de animais, né? Então, com os animais empalhados, né, que esses animais foram mortos, atropelados, ou de caça predatória, podem ser utilizados para o cego poder ter uma noção mais fidedigna no mapa mental do animal, né? Muito bem. Aqui, ó, essa aqui foi Rosana, a experiência, que colocaram os brinquedos adaptados lá
no academia ao ar livre, e as crianças agora ninguém mais quer brincar nos outros brinquedos, porque todo mundo quer brincar no brinquedo adaptado, que é muito mais legal do que os outros brinquedos. Né? Aqui fizeram tipo um barco viking, né? As crianças gostaram tanto desses brinquedos que não brincam mais nos outros. Isso aqui é uma situação de atividade de extensão que a gente faz. Essa foi mês passado, no Dia das Pessoas com Deficiência, que a gente recebeu lá na Unesp de Rosana os alunos e os professores da APAE, né? Então aqui te fizemos atividade de recreação. Esse aqui sou eu, aqui ó, puxando a fila aqui sou eu. Muito bem, aqui a galera, né? Aqui recebendo, isso aí está no nosso Instagram, né? Esse aqui foi um diagnóstico de acessibilidade que resultou num livro dos cabarés. Agora já vai começar a entrar no outro assunto, que é a sexualidade, né? Então, nos cabarés de São José dos Campos, eu e a Fernanda Maturana, a gente fez. Porque tem alvará, mas não tem acessibilidade, né? Então a gente verificou e foi em alguns locais para ver essa situação. E um dos meus últimos trabalhos foi o site Pornô para Cego, que trabalha com audiodescrição de cenas de filme pornô e erótico para pessoas cegas. Então esse aqui, ct.com.br, pornô para cegos, tem 20 cenas gravadas, tanto cenas heterossexuais quanto cenas homossexuais. E esse aqui foi um dos meus últimos livros, que eu fiz junto com o professor Luciano Ortiz, que é um dicionário de educação surda para termos de educação sexual, porque eu sou professor do programa de educação sexual do NET de Araraquara, né? Então a pessoa clica ali no QR Code, né? Já entra no YouTube e aí ele já vê as situações dos termos em libras, né? Porque tem muitos termos que não tem libras. 5 minutos. Hoje nós estamos vivendo uma nova revolução sexual, diferente da revolução sexual dos anos 60, que era promovida pela pílula anticoncepcional. Hoje nós estamos vivendo uma nova revolução sexual, que é promovida pelas tecnologias da informação e da comunicação, né? E também pela pornificação da cultura pop, né? Então por que a Luísa Sonza precisa se sensualizar para ter sucesso, né? Porque ela é uma das ícones da cultura, da pornificação da cultura pop brasileira, né? E aí eu gosto de pegar o Pierre Bourdieu, que o Pierre Bourdieu diz que o poder simbólico ele só tem uma função social enquanto ele é velado, né? A partir do momento que ele passa a ser revelado, ele perde a função social dele. Então, engraçado, num churrasco de família ninguém passa uma brasileirinhas, mas as pessoas passam um clipe da Luísa Sonza, que é um simulacro da relação sexual, né? Então, por quê? Porque é um simulacro que tem o poder simbólico. Então, esse poder simbólico, esse poder subliminar, ele tem uma capilarização maior do que o explícito, né? Então aqui, ó, aqui é a Luísa Sonza, né? O clipe dela e tal, né? Assim, à medida que a pornografia foi ficando mais violenta, a cultura pop foi ficando mais pornográfica, né? Essa revolução tem mostrado vários tipos de relações, que são relações não necessariamente monogâmicas, né? Eu vou passar rapidamente aqui todas aqui para vocês, né? Mas relação monogâmica ideal, né? Relação monogâmica realista, traição, adultério, monogamia serial, relação não me pergunte que eu não respondo, relação aberta, poligamia tradicional, swing, trisal, os 3 relacionam em si, triângulo em V, um tem romance com 2 e 3, porém 2 e 3 não, polifidelidade, sem importar o tipo de relação entre eles, é fechada para os outros, hierárquico, é uma relação a 3, mas que tem uma hierarquia de poder, não hierárquico, todos têm o mesmo poder dentro da relação, e uma anarquia relacional, né? Que todo mundo se relaciona com todo mundo, né? Então é importante a gente entender que a sexualidade tem tudo a ver com o turismo. E não é o que eu estou falando de sexualidade, não estou falando de turismo sexual. Turismo sexual, gente, é crime, né? Se você envolver pedofilia, se você envolver tráfico de pessoas, isso daí é crime. Estou dizendo sexualidade como potencializador do turismo, né? Porque, na verdade, um dos grandes problemas da sexualidade das pessoas é a rotina. E o turismo tira as pessoas da rotina. Então, em 19, eu montei essa escala, né? Onde tudo que é igual aqui, ó, sexo, local e pessoa, é uma completa rotina. E aí vai modificando, 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 até uma completa, vamos dizer assim, novidade.
pessoa diferente, local diferente, jeito diferente, né? Então é uma coisa escalar, não é? Em que ponto da escala você está? Faça essa pergunta para você mesmo, né? E também a situação de liberalidade sexual, mediante todos aqueles quadros, né? Aqui, ó, eu, o meu parceiro e outras pessoas. Eu posso ser totalmente conservador, ou posso ser totalmente liberal, ou eu posso estar dentro dessa escala aqui, né? Então, você dentro dessa escala, onde você está, né? Se você quiser saber mais, tem um teste no IDR Lab chamado Atitudes Sexuais, que ele vai fazer algumas perguntas para você, e essas perguntas vai dar alguns resultados, né? Sobre permissividade, responsabilidade, comunhão, né? E instrumentalidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre pessoas LGBT. O que as pessoas LGBT têm para dizer, né? Quando a gente fala LGBT, a gente tem que entender que identidade de gênero é como a pessoa fecha o olho e se vê, orientação sexual, que é a afetividade, que é no coração, o sexo biológico, que é a questão genital, e a expressão de gênero, né? Tudo isso daqui também é escalar. Nada é binário. A gente tende a binarizar as coisas, mas isso aqui tudo é escalar. Até mesmo o sexo biológico, existe as pessoas intersexo. Não é? Que antigamente chamavam de hermafrodita, que é um termo horroroso, né? Mas que são as pessoas com sexualidade ambígua, que é o sexo biológico. Então tudo isso daqui é escalar. Nessa situação existe as pessoas cisgêneras, que se identificam com o próprio gênero, as pessoas transgêneras, que não se identificam com o próprio gênero, e as pessoas não binárias, que não se identificam com gênero nenhum, não é? Então aqui, ó, a pessoa gay. Não, eu não sou o seu melhor amigo gay. Isso aqui são tudo estereótipos. Não é? São todas, vamos dizer assim, estigmas. A pessoa lésbica, não, eu não sou um objeto sexual para você. O bissexual, não, eu não estou em cima do muro. O transexual, não te interessa o que eu tenho ou não no meio das pernas. A pessoa com gênero fluido, não, eu não estou indeciso. A pessoa pansexual, não, eu não me relaciono com animais ou objetos. A pessoa não binária, não, eu não preciso decidir entre gênero masculino e feminino. A pessoa assexual, não, eu não preciso ser sexualmente ativo. O intersexo, não, sexo biológico não me define, não é? E aí, para a gente terminar, vamos problematizar isso daqui. Essa aqui é uma família, não é? Uma família bonita que, se vocês vissem, vocês iriam ver, estaria num comercial de margarina, não é? Agora, gostaram dessa foto? O que essa foto tem? Olha só o que acontece. O pai, olha só, quem que é? O pai, na verdade, é o gestante, né? Então essa aqui é uma mulher trans, casada com um homem trans, com 3 filhos biológicos, onde o pai é gestante, né? Então aqui, gente, eu não vou ter tempo para mostrar, mas isso aqui é a cartilha, para vocês lerem sobre tudo, as dicas que você pode ter para poder lidar com as situações que ocorrem, principalmente com o público LGBT, né? Observações importantes: não olhe demais, não desvie o olhar, não altere o tom de voz, não passe outras pessoas na frente, cuidado com as referências populares a homossexuais e transgêneros, não faça piadas ou comentários preconceituosos, não presumir uma intimidade exagerada. Quando fazer promoções para casais no seu restaurante, por exemplo, considere a hipótese de ter casais homossexuais. Datas especiais, Dia dos Namorados, considere a hipótese de ter casais homossexuais. Não presumir que um homossexual sempre se assume publicamente. Nunca dizer opção sexual. Sempre usem o termo orientação sexual e identidade de gênero. Nunca dizer homossexualismo. Homossexualismo refere-se à doença, sabe? Então, e já saiu do CID há muito tempo. Então, é homossexualidade. Não fale homossexualismo. Tratar de acordo com o gênero que a pessoa se apresenta, a coisa mais fácil, tem que ter bom senso. Trate a pessoa conforme o gênero que ela se apresenta. Tratar pelo nome social. Aplicar a etiqueta social de acordo com o gênero que a pessoa se apresenta. Não tenha medo de perguntar. É melhor você perguntar a pessoa do que você tratar a pessoa de forma errada. Banheiro social, não é? Os banheiros sociais devem respeitar a identidade de gênero das pessoas. Caso algum cliente heterossexual, LGBT-fóbico reclame, explique que não existe legislação que proíba o uso do banheiro no Brasil. Por outro lado, a Constituição Federal veda a discriminação.
E aí dá para ligar para 101, para o Disque Direitos Humanos, e essa pessoa pode ser enquadrada. Vestimenta de mulheres trans, né? Tem alguns problemas que são problemas mais conflituosos. Por exemplo, um homem trans que vai na piscina do hotel, né? No Brasil existe a lei ainda, né, da época do Jânio Quadros, de topless. Né? Então, um homem trans que vai na piscina do hotel. Né? Ainda a lei ainda não diz muito bem, não é bem clara sobre isso. Né? Mas é engraçado, porque se for uma pessoa, um homem obeso, que tem às vezes mais volume de seio do que um homem trans, ninguém fala nada. Mas como é um homem trans, algum cliente LGBT-fóbico pode reclamar. Não é? Tratar senhor e senhor, ou senhora e senhora, sempre casais. Nunca achar que duas mulheres estão esperando presença masculina. Né? Isso é uma misoginia horrorosa. Não presumir que uma pessoa é heterossexual porque ela tem aparência comum. Tratamento em restaurantes e recepções. Sempre quando tiver duas mulheres, puxar a cadeira para as duas e colocar a conta no meio. Não dar a conta para uma das duas, colocar a conta no meio da mesa. Não é? E usar pronomes neutros. Não ficar usando muito senhor e senhora, né? Você, usa o cinema, você serve tanto para homem, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, né? Tratamento em hotéis, como agir em situações de conflito, não é? E se houver qualquer situação, diz que direitos humanos. Diz que 100, porque não pode haver discriminação no Brasil. Muito obrigado, acho que eu falei rápido, mas está todo o material para vocês. Obrigado, gente.